E hoje eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 1. E queremos falar sobre alguns aspectos da mordomia cristã, entrando na mordomia das oportunidades, das pessoas, do talento, do dinheiro, e compreendendo a cada momento qual é o verdadeiro e real propósito de Deus com as nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 16, a partir do versículo 1. A família dos Wesleys era uma família muito grande e uma família temente a Deus. A mãe de John Wesley era uma mulher de oração, uma mulher intensamente dedicada às coisas de Deus. E uma certa noite, os Wesleys acordaram com a casa pegando fogo. E na correria para salvar a todos, quando eles saíram fora e a casa já quase desabando por conta do incêndio, alguém se deu conta de que o pequeno John não tinha saído. E um dos parentes disse: eu vou entrar na casa para resgatá-lo. Os bombeiros socorristas disseram: não entre porque a casa vai desabar. Mas assim mesmo ele entrou e conseguiu encontrar num quarto o pequeno John Wesley, de apenas 5 anos, e o tirou ali, já bastante sufocado com a fumaça. E quando aquele menino, ele foi tirado ali fora, e ainda estava recebendo os primeiros socorros, a sua mãe disse: esse menino é um tição, tirado do meio do fogo. E ele vai queimar para o Senhor o resto da vida dele. Todos conhecem a história de John Wesley. Se tornou um dos maiores avivalistas. E uma das grandes frases de John Wesley era que as pessoas perguntaram: o que faz com que as multidões venham até você? E ele disse: eu me deixo ser queimado por Deus. E eles vêm assistir esse grande incêndio que Deus faz na minha vida todos os dias. Ele tinha uma consciência tremenda de seu chamado e da sua dependência ao Espírito Santo. Nós que estamos aqui precisamos entender isso. Um dia alguém entrou nas chamas do inferno para tirar você e eu. E nós somos esses tições tirados do meio do fogo. Para, ao invés de consumirmos no fogo eterno, podemos ser consumidos pelo fogo do Espírito Santo todos os dias, para trazer vida onde nós entramos. Se nós temos essa consciência, se a gente tem exatamente essa noção: eu estava num grande incêndio, eu estava numa grande fogueira para ser exterminado, mas alguém corajosamente entrou para me resgatar. E o nome dele é Yeshua HaMashiach. Jesus entrou nesse fogo. Ele foi até o inferno. Ele não lhe resgatou aqui de fora. Ele entrou no inferno. Ele desceu ao inferno. Ele foi colocado lá no Hades. E ele entrou só para me resgatar e resgatar você. E a palavra de Deus diz que aquele que desceu às profundezas do inferno e subiu às alturas, quando ele subiu, ele levou cativos os cativeiros e ele derramou dons sobre os homens. Então nós fomos resgatados desse fogo para agora sermos ateados na chama do Espírito Santo de Deus. E o mais interessante é que esse fogo do Espírito que arde em nós, ele queima, mas não consome. É a mesma sarça que Moisés via, o fogo estava ali queimando, mas a sarça não se consumia. Porque o objetivo desse fogo não é consumir, mas é atrair
a presença daqueles que precisam ser libertados. E eu quero dar uma palavra para você nesta noite. A sua vida será como aquela sarça que vai queimar, mas não vai se consumir. E as pessoas vão começar a se aproximar. E ao se aproximar de vocês, vão poder ouvir a voz de Deus dizendo: fiquem tranquilos, porque esse lugar é santo. Esse lugar é lugar de vida, é lugar de transformação, é lugar de renovação. Através das nossas vidas, muitos vão encontrar esse caminho que traz para a vida. Se nós entendermos essa chamada, se nós entendermos realmente o que Deus quer conosco, não há limites aonde nós iremos. O capítulo 16 de 1 Coríntios, ele é precedido por um capítulo, se você tiver a curiosidade de ler depois em casa, é o ápice, é a glória da revelação aqui na carta de Paulo aos Coríntios. Por que não dizer, é o ápice da revelação das coisas celestiais, porque Paulo aqui está falando sobre as coisas que haverão de vir, a ressurreição dos mortos, a glorificação do nosso corpo, e ele está falando de coisas tão tremendas, de um nível de revelação celestial, e de repente quando ele chega no capítulo 16, ele desce para a terra, ele dá uma descida, e ele começa falando de coisas terrenas, e ele agora sai de falar de coisas celestiais para falar de coisas terrenas. E isso tem algo que nós precisamos entender, porque eu e você, nós somos cidadãos aqui da terra, mas também somos cidadãos do reino dos céus, amém, queridos? Então nós temos obrigações celestiais, mas nós temos obrigações terrenas. Nós temos obrigações com as coisas de cima, mas nós temos influências com as coisas de baixo. E o apóstolo Paulo agora trazendo de cima para baixo, ele começa a mostrar a esse povo celestial, a esse povo sobrenatural, a esse povo que não é aqui da terra, mas vive aqui na terra, a esse povo que tem uma natureza maravilhosa, uma natureza refeita em Cristo Jesus, a esse povo que entra nas regiões celestiais. Ele começa a mostrar as responsabilidades desse povo enquanto aqui na terra. E eu quero dar uma boa notícia, eu estou diante desse povo. Se você crê nisso, dê um aplauso bem forte ao Messias. Diga: eu faço parte dessa geração. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, àqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco, por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho que fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir. Agora irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vós
que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todos aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o seu Senhor, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós queremos, à luz desse capítulo 16, tirar algumas verdades que Paulo, aqui ele traz para esta igreja que estava começando em Coríntio, e que se torna realmente uma referência para a vida de todos nós. Como eu disse, o capítulo 15 ele nos leva às alturas excesso da revelação de Deus, falando-nos da ressurreição de Cristo, segunda vinda, a derrota final dos inimigos de Deus, a transformação ou glorificação dos remidos e a consumação de todas as coisas. Agora aqui no capítulo 16, Paulo começa a falar sobre dinheiro. Ele desce do céu para a terra. É o que muitas vezes nos deixa impactados com isso. Ele está ali, de repente ele vem para cá. Por quê? Para nos mostrar que somos cidadãos de dois mundos. Diga para quem está do seu lado, você é cidadão de dois mundos. E é isso que a gente precisa entender. Nós entramos com a mesma facilidade que nós entramos no reino espiritual. Nós nos movemos entre as pessoas. Com a mesma facilidade com que nós entramos no reino dos céus, aonde nós podemos conquistar o impossível. O Senhor também nos chama para nos misturar no meio dos homens. Jesus disse, não quero que o Senhor os tire do mundo, mas eu quero que o Senhor os livre do mal. E aí Deus vai nos dando alguns dons, e Ele vai nos dando alguns suprimentos para que nós possamos nos relacionar como igreja, com o mundo, nos relacionar uns com os outros. E Jesus, quando Ele está falando das bem-aventuranças, chega um momento em que Ele diz, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Se você vê o contexto de todas as bem-aventuranças, esse é o primeiro momento em que Jesus, Ele está falando de algo que tem a ver conosco. Porque misericórdia para o Senhor é mais do que uma palavra, é mais do que um sentimento. Um escritor, ele descreve misericórdia como um útero que acolhe um feto, como um útero que está acolhendo um novo bebê, um útero que está acolhendo uma pessoa extremamente frágil, fragilizada, que ele não pode apenas ser um lugar de acolhimento, mas tem que ser um lugar puro, um lugar sem contaminação. Então, quando Deus está dizendo que nós devemos exercer misericórdia, o Senhor está dizendo que o seu coração, ele não pode ser apenas um lugar para acolher, mas tem que ser puro. Puro para com o fraco, puro para com o simples, puro para aquele que não tem condição. Exercer misericórdia não é com quem merece, mas com quem precisa. Amém? Nós precisamos aprender isso. A misericórdia, ela é exercida na direção de quem precisa e não de quem merece. Na direção dos frágeis, dos fragilizados. A religião, ela se torna extremamente dura, implacável. Ela não aceita os frágeis, ela não aceita os fracos. Mas o Evangelho de Cristo Jesus, ela é uma extensão para os fracos, para os frágeis.
E Deus quer levantar uma geração desses úteros acolhedores, e não só acolhedores, mas puros, porque esse útero não pode ser contaminado, porque se contaminar ele aborta. Muitas vezes, queridos, algumas pessoas estão sendo abortadas no processo de consolidação, porque não têm encontrado esse lugar puro, esse lugar acolhedor, esse lugar que consegue dar vida para o fraco e dar sustentação para o frágil, para que um dia ele possa crescer e ser alguém que também vai exercer essa misericórdia. Eu estava falando com um discípulo e contando uma história para ele de como nós, às vezes como igreja, nos perdemos nessa caminhada, porque a gente se detém tanto nas regiões celestiais, que nós nos esquecemos que o nosso ministério está aqui na terra. Nós nos detemos tanto nas regiões celestiais, e aí, ao invés de nós assimilarmos uma natureza de Cristo, assimilamos muitas vezes uma natureza religiosa, e nós nos perdemos nesse exercício de exercer misericórdia, de amparar o frágil, de dar condição para o fraco, para que um dia ele se torne forte, para dar condição para aquele que não consegue, para aquele que ainda está tropeçando, para aquele que ainda não consegue se alimentar sozinho, para que um dia ele possa caminhar. E eu contei uma história que eu ouvi, que me impactou muito. Uma senhora crente, orou a vida inteira pelo seu marido, para que ele se convertesse. E ele era um homem que vivia nos bares, mas finalmente aquele homem se converte, ele vem para a igreja, e ele começa a frequentar os cultos com ela. Havia uma alegria, havia um contentamento com essa conquista. Mas aconteceu um fato, um dia, durante o culto, o pastor pregando, e aquele mover, pastor Fábio, aquele mover do Espírito, e ele esqueceu o celular dele ligado, e com aqueles toques mais escandalosos, no meio do mover, o celular começa a tocar. Que coisa mais irritante, um celular tocando alto no meio de um culto. E ele não encontrava aquele celular, e o celular tocando alto, até que ele conseguiu. Quando ele terminou de desligar, o pastor fez um comentário extremamente deselegante, até porque o pastor ficou irritado com aquela situação. Na nossa humanidade podemos ficar sim, mas não é pertinente fazer esse tipo de comentário. E ele ficou muito, muito envergonhado. Não bastasse isso, no caminho para casa, a sua esposa completou o que o pastor começou. E ela, em cima dele. Mas que vergonha é essa? Que coisa! Você não poderia ter desligado o celular? Claro que ele não deixou o celular ligado de propósito. Claro que ele não fez aquilo premeditado. Foi um acidente. Mas ele chega em casa arrasado. E naquela noite ele volta para o bar. E quando ele chega no bar, ele está tão perturbado, o garçom serve ali a cerveja, o copo, ele derruba a cerveja, derruba o copo, esparrama tudo ali na mesa, quebra a garrafa, e ele diz: meu Deus, a minha vida está realmente um fracasso, um caos. Enquanto ele está ali perturbado com aquilo que ele fez no bar, o garçom chega, bate no ombro dele e diz: fica tranquilo, a gente vai limpar. A dona do bar chegou para ele e disse: e aí, como que você está? Deve ter tido um dia muito difícil. Fica tranquilo, isso acontece com qualquer pessoa. Mandou limpar e disse: a próxima é por conta da casa, fica tranquilo, nós estamos aqui para te servir. Nunca mais ele frequentou a igreja e nunca mais deixou de frequentar o bar.
porque ele recebeu mais misericórdia naquele lugar do que dentro da igreja. Nós muitas vezes não percebemos isso. Somos cidadãos de dois mundos, mas o nosso real trabalho é aqui, no meio dos fracos, dos frágeis, entre os quais nós somos os maiores. E é isso que o apóstolo Paulo ele vem trazer aqui, dentro desse momento, quando ele deveria, talvez, Luciano, continuar falando de coisas celestiais, ele dá um corte e ele começa falando de coisas terrenas. Paulo, ele começa a mostrar que nós temos uma pátria celestial, mas nós temos também uma responsabilidade. Olha que interessante, somos cidadãos dos céus, mas temos responsabilidades aqui na terra. Diga para quem está do seu lado, você tem responsabilidades aqui na terra. E nesse capítulo, 3 aspectos da mordomia cristã é tratado. Primeiro, a mordomia do dinheiro. E do versículo 1 ao versículo 4, Paulo trata esse assunto sobre um aspecto do exercer amor com aqueles que menos têm, a preocupação com os pobres, esse compromisso com a ação social, esse compromisso do repartir. Paulo aqui não está falando de dízimo, Paulo aqui não está falando de oferta, Paulo aqui não está falando de primícias, Paulo está falando de outra coisa. Ele está falando desse amor pelas pessoas, esse repartir, dessa consciência de que Deus nos enriquece em todo tempo para toda boa obra, que tudo aquilo que Deus derrama sobre nós é para que nós possamos também transbordar com aqueles que estão perto de nós. E aqui, Paulo, ele começa a desafiar os irmãos de Coríntios a se prepararem para ajudar aqueles que estão carentes, principalmente a igreja em Jerusalém, principalmente essa igreja que está começando, principalmente esse lugar onde muitas vezes foi fruto de toda uma paixão para que o evangelho chegasse nos 4 cantos do mundo, e agora as pessoas estão vivendo um momento de escassez, e Paulo está dizendo para esta igreja: ei, vocês precisam estar atentos àquilo que está acontecendo ao redor de vocês. Igreja, nós não podemos estar desatentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos um grupo lá na Macéia, chamado Rema, que é uma reunião de empresários do altar, e nós fazemos todas as segundas-feiras uma reunião das 7 às 8 da manhã. E uma das coisas que nós temos colocado no coração daqueles empresários é que toda a prosperidade na vida deles, ela precisa estar direcionada a um propósito eterno de Deus na vida deles. Então nós lançamos desafios para aqueles empresários, desafios sociais. Esse mês o desafio deles é alcançar um número X de cestas básicas para suprir o ministério social da igreja e agir de forma a que as pessoas mais necessitadas sejam supridas. Então, como membro do Rema, como participante do Rema, eles têm alvos. E que alvos são esses? O alvo de olhar para fora. Essa reunião, eles recebem instruções, eles recebem orações para prosperarem, mas eles são levados a olhar para fora. No próximo mês, o alvo deles é entrar num bairro carente e exercer durante um dia uma ação social, com médicos, com dentistas, olhar para as pessoas, olhar para a comunidade, repartir, entregar. Queridos, por mais que você seja um homem, uma mulher extremamente ocupado, o seu tempo pode ser administrado de forma a que você olhe para aquilo que Deus ama, que você reparta,
que você entregue. O problema em Jerusalém, ele estava exatamente em que esta igreja, ela se perdeu na história. A igreja de Jerusalém achava que Jesus iria voltar naqueles dias. Venderam tudo o que tinha. Eles passaram a viver em comunidade, aguardando a volta de Jesus para aqueles dias. Em nenhum momento Jesus falou disso. Com a perseguição vindo, eles empobreceram, eles passaram necessidades. Mas agora Paulo está dizendo, Deus lhes enriqueceu para toda boa obra, para que vocês possam exercer a mordomia daquilo que eu lhes dei. Queridos, quando nós entendemos isso, nós nos tornamos um canal para que as bênçãos de Deus passem. Quando a igreja começa a entender isso, não há limites àquilo que Deus vai abençoar a igreja. Quais são os princípios básicos de dar? O cristão, ele deve dar para as pessoas que não fazem parte da igreja. Os cristãos devem suprir as necessidades daqueles que estão dentro da igreja. Os cristãos, eles devem dar como um ato de adoração. Cada membro da igreja deveria vir ao culto de domingo preparado para contribuir, para atender a necessidade dos santos e pobres. Há um incentivo à contribuição que se torne sistemática. A contribuição também deve ser proporcional, pessoal, individual. E o dinheiro, ele deve ser lidado, não como um senhor nas nossas vidas, mas como um servo, para cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. A grande pergunta que eu faço é: quando nós estamos dispostos a fazer aquilo que Deus pede para nós? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. E agora nós vamos ver, lá no Velho Testamento, a figura da igreja. 1 Reis, capítulo 17. A partir do versículo 8. Veio-lhe então a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco d'água para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão contigo. Ela lhe respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias: não temas, vai, faze como disseste, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois o farás para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeram ele, diga comigo, ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Diga glória a Deus. Dê um aplauso bem forte ao Messias. Aplauda bem forte a ele. Queridos, olha que interessante.
Quando Deus chamou Elias lá do Querite, Elias estava sendo mantido pelos corvos. O profeta não tem problema. O profeta não está em crise. Porém, quando Deus visita a viúva, ela tem uma situação. A comida que ela tem na casa dela só vai dar para um dia, para ela e para o filho comer e morrer no outro dia. E o que Deus faz com aquela viúva? Deus dá uma oportunidade para a viúva. O que eu quero que você entenda é que quando nós entramos nesse propósito, nesse projeto de Deus de servir, é uma oportunidade que Ele está dando para nós e não para o outro. Eu vou repetir, a oportunidade é para nós e não para o outro. Deus poderia ter mandado Elias na casa de qualquer pessoa. E aquela mulher, se não tivesse ouvido a voz de Deus, se não tivesse tido a oportunidade de Deus, ela iria morrer. Ela iria perecer. E Deus disse para ela: mulher, eu tenho uma proposta para você. Estou mandando para a sua casa uma pessoa para você alimentá-lo. Estou mandando para a sua casa uma pessoa para você repartir. Estou mandando para a sua casa uma pessoa para você manter. E quando aquela mulher ouve Deus, com certeza o seu coração ficou angustiado. Porque ela ouve Deus, mas pensa nas coisas naturais. Ela ouve Deus, mas ela não pensa nas coisas espirituais. Ela ouve Deus e ela se prende nas suas condições. Quando o profeta chega na casa dela, e eu percebo que aqui a maior crise é do profeta e não da mulher. Porque o profeta sabia o quanto muitas vezes a figura da mulher, que é a figura da igreja, demora a entender o que Deus está falando. Demora a compreender o que Deus está falando. Quando Elias pede para aquela mulher um bocado de pão, ela dá o relatório dela. Ela dá todo o relatório negativo dela, dizendo, mais ou menos como que dizendo, vai embora. O que tem aqui não dá para mais uma pessoa, dá só para duas. Vai embora. O que ela não entende é que o profeta só está lá porque o mesmo Deus que falou com ela, falou com o profeta. O mesmo Deus que falou com ela, falou com aquele homem. E aquele homem que está entrando na casa dela, não está entrando para tirar, é a chave de Deus para virar a bênção na vida dela. O que eu quero que você entenda, queridos, é que quando nós olhamos para fora e nós visualizamos o que Deus quer e agimos, nós estamos tomando chaves espirituais nas nossas vidas. Estamos virando chaves. Esses dias eu estava atendendo e meu secretário veio me chamar. Apóstolo, o senhor pode sair lá fora um pouco, tem uma pessoa querendo lhe falar. E quando eu cheguei lá fora, era um irmão de uma outra igreja. E ele veio me falar de uma necessidade. Ele disse, eu estou com minha esposa internada e ela vai precisar passar por um cateterismo em São Paulo. E eu preciso de ajuda. E eu vim aqui para que você me ajude. Eu preciso de uma ajuda financeira para eu ir lá, para eu fazer aquilo que eu tenho que fazer. E sabe, queridos, na hora que eu via aquele homem falando comigo, dentro de mim já tinha uma resposta. Eu não posso. Eu não tenho condição. Eu tenho tantos desafios. E ele nem é da nossa igreja. Isso estava dentro de mim. Mas enquanto eu conseguia ver a boca dele se mexendo, mas aqui dentro de mim havia uma batalha tão grande que eu já nem sabia mais o que ele estava falando. Dentro de mim eu só tinha uma decisão: vou mandá-lo embora, vou dizer sinto muito, não posso, não tem.
E o Espírito Santo disse: Alan, você pode ajudar ele. Você não pode resolver os seus problemas, mas o dele você pode. Uau! Quando eu parei um pouco, eu percebi, realmente, ajudar aquele homem eu poderia naquele momento. Mas eu estava mais preocupado com os meus problemas. E se eu não estava conseguindo resolver os meus problemas, como eu vou resolver o problema dos outros, Larissa? E aí Deus ministrou meu coração. E eu falei sim. Falei: meu irmão, quanto você precisa? Ele disse: X reais. Você pode vir à noite que eu estou atendendo? Ele falou: venho. E eu ali decidi que eu iria ajudá-lo. Com aquilo que eu estava tentando guardar, o meu bolo que eu estava tentando comer hoje e amanhã morrer, eu reparti. E eu disse: eu vou dar. Não era discípulo da nossa igreja, não era gente da nossa igreja, era de outro lugar. Mas quando eu falei aquilo para ele, entrou uma paz e uma alegria no meu coração. E eu fui atender um casal de pastores, que até viajou conosco, lá de Araraquara, o Alexandre e a esposa. E eu, terminando de atendê-los, já me despedindo deles, o Alexandre disse: eu aprendi. Falou para a esposa dele: eu aprendi lá em Israel, que todas as vezes que nós recebemos uma palavra profética, o altar fica nos esperando, para que nós passemos lá e selemos essa palavra profética. E o que nós recebemos hoje à tarde aqui foram coisas tão preciosas, que eu não poderia sair daqui, apóstolo Alan, sem lhe dar uma oferta. E ele me deu uma oferta. Qual o valor da oferta que ele me deu? O valor que aquele irmão disse que precisava. Você pode dizer glória a Deus? Sabe o que Deus disse? Eu só preciso de um canal. Eu quero abençoar. Se você for um canal, eu posso derramar a minha bênção. Eu estava aguardando umas coisas que eu estava negociando. E quando eu entrei no meu e-mail, eu percebi que a pessoa já tinha efetuado o negócio. Mas eu tinha falado para ela que era para fazer um orçamento. E liguei para essa pessoa dizendo: não era para fechar ainda, porque eu queria saber como que eu vou pagar, em quantas vezes. E essa pessoa do outro lado disse: não, apóstolo, eu já efetivei, porque Deus mandou eu semear na sua vida aquilo que você está esperando. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias. O que eu tinha não resolvia meu problema, resolvia o do irmão. Mas o que Deus tem resolve o meu e superabunda para toda boa obra. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: queridos, sejam prontos a abençoar, sejam prontos a repartir. Uma outra coisa que ele está colocando aqui é a mordomia das oportunidades, a necessidade de sermos sábios no uso do tempo. Paulo aqui ele recomenda e diz: vede prudentemente como andais, não como necios, assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo ele tinha um cuidado tão grande com o tempo, e ele está aqui chamando esse povo a entender. Paulo informa a igreja de Corinto sobre os planos da sua viagem, e ele prepara esse povo dentro do tempo. Ele diz: queridos, não façam nada em cima da hora, façam antes, se preparem. Há dois extremos aqui. O primeiro é não fazer planos, o segundo é não fazer planos sem submeter a Deus. Não faça planos de qualquer jeito, e quando fizer, submeta esses planos a Deus. Aproveite as oportunidades, ou seja, sempre terá uma porta aberta de Deus para a sua vida. Eu vou repetir: sempre haverá uma porta aberta de Deus para as suas vidas. Paulo ele diz no versículo 9: uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu.
As dificuldades vieram porque há muitos adversários, mas a porta se abriu e agora eu não posso perder essa oportunidade. Não percam as oportunidades. Tanto o crente como a igreja devem sempre perguntar quais são as oportunidades que Deus está nos dando hoje. Ao invés de ficarmos reclamando dos obstáculos, nós deveríamos usar as oportunidades e deixar os resultados com o Senhor. Quais são as oportunidades que Deus tem nos dado nesses dias? Quais as portas estão se abrindo? Quais as situações nessa cidade estão se abrindo que nós oramos há tanto tempo e apesar de todos os enfrentamentos, nós vemos claramente que é uma oportunidade de Deus. Precisamos estar atentos. E por último, Paulo fala dos relacionamentos entre pessoas. Paulo, ele valoriza pessoas. Paulo não era apenas um ganhador de alma, ele era um fazedor de amigos. Paulo era um mobilizador de pessoas para se envolverem na obra de Deus. Dinheiro e oportunidades não têm nenhum valor sem as pessoas. O maior patrimônio da igreja não é o seu prédio, mas são as pessoas. Jesus investiu todo o seu ministério em pessoas. Se as pessoas estiverem preparadas, Deus irá suprir ambos, dinheiro e oportunidades, e a sua obra será realizada. Sabe, queridos, nós precisamos estar atentos a isso. O maior valor que existe na igreja está sentado aqui, são as pessoas. Olhe para essa pessoa linda do seu lado e diga: você é mais importante do que essas cadeiras. As pessoas. Paulo, ele vai nominando Timóteo. Timóteo tinha 3 problemas básicos. Era jovem, tímido e doente. E Paulo recomenda à igreja que o trate com amor e apreço. Olha que interessante. Tímido, doente, e ele ainda traz dentro de si uma pouca idade. E Paulo vai colocar esse menino como pastor de uma das maiores igrejas na Ásia, a igreja de Éfeso. Paulo está dizendo: não despreze esse menino, não despreze essa pessoa. Queridos, nós precisamos valorizar pessoas, porque aqui dentro tem potenciais maravilhosos que talvez a gente não veja de forma óbvia, mas se nós começarmos a olhar as pessoas sobre o olhar de Deus, logo, logo vão se levantar coisas tremendas, pessoas maravilhosas aqui nesse lugar. Como nós temos que fazer isso? Dando oportunidades. Dando oportunidade. Porque quanto mais oportunidades nós dermos, quanto mais apoio nós dermos. Sabe aquela pessoa que chega aqui para dirigir um louvor e ela nunca pegou um microfone na mão e está todo mundo aí embaixo torcendo para ela dar certo? Daqui a pouco ela se torna um grande líder de louvor e adoração. Aquele que vai pregar a primeira vez e ele está tremendo ainda, ele nunca entrou para pregar, mas aqui embaixo todo mundo está encorajando, todo mundo está dizendo: vai dar certo, você é um instrumento de Deus, você é o melhor de Deus. É esse encorajamento que nós temos que dar, queridos. Diferente de quando nós estamos aqui e lá embaixo alguém dizer: não vejo a hora que ele fale, vamos ver a hora que ele vai errar, vamos ver a hora que ele não vai acertar. Queridos, nós somos encorajadores uns dos outros. Nós somos esses encorajadores. Paulo está nominando, ele está dizendo: igreja, se vocês andarem assim, ninguém lhes deterá. No versículo 12 a 14 ele fala de Apolo. Apolo já era diferente de Timóteo. Apolo era um orador, um pregador eloquente, tinha um fã-clube em Corinto. Mas Paulo não tem nenhum ciúme e nem competição com Apolo e recomenda a sua volta a Corinto. O sistema que Paulo usava não era de um bispado. Ele não forçava um obreiro para ir a lugar nenhum contra a sua vontade. Diante das divisões que existiam na igreja, Paulo, na sua última exortação, ele diz: acolham Apolo. Ele não tem medo.
ele não tem nenhum receio. Esse homem eloquente, ele vai ser tão útil como aquele jovem tímido Timóteo, porque pessoas é o maior valor que nós temos no reino dos céus. Amém? Estefanas e sua casa, os primeiros convertidos de Paulo em Coríntios, consagraram-se ao serviço dos santos. Uma família inteira está se consagrando ao trabalho da igreja. Paulo recomenda à igreja a se sujeitar a essa família consagrada e dedicada. Paulo destaca a bênção de ter crentes que são verdadeiras fontes de refrigérios para os pastores. Quem são essas pessoas? Quem é você na igreja? Você é fardo ou você é refrigério? Paulo encoraja a igreja a obedecer os seus líderes e se tornar refrigério para as suas lideranças. Amém, queridos? E por último nós temos Áquila e Priscila. Este casal traz uma peculiaridade. Eles dedicam não apenas suas vidas a Deus, mas também o lar. Na casa deles há uma igreja reunida. Eles abrem a porta do lar para a pregação do evangelho. Esse casal foi grandemente usado por Deus em 3 grandes centros: Roma, Éfeso e Coríntios. Então, quando Paulo trata de pessoas, ele reconhece, ele nomina, ele olha, ele sabe as debilidades, ele sabe as qualidades, mas acima de tudo, ele chama a igreja a que viva dentro de um ambiente corporativo, de um ambiente onde a igreja não é uma organização, mas sim um organismo vivo, trabalhando para trazer a glória de Deus aqui na terra. Queridos, não tem como nós falarmos de mordomia sem nós trazermos esta consciência. A consciência de que tudo que nós temos pertence ao Senhor. A consciência de que o tempo que Ele nos deu é para ser usados para a glória dEle. E acima de tudo, a consciência de que as pessoas são o bem mais precioso que existe em toda a terra. Acima das organizações, acima daquilo que nós temos, acima daquilo que nós conquistamos, as pessoas são o bem mais precioso que existe na igreja. Que a gente possa nesta noite olhar para dentro de nós mesmos e fazer essa pergunta: eu tenho sido refrigério ou tenho sido fardo? Eu tenho sido um instrumento de bênção? Eu tenho sido um instrumento de amor? Eu tenho sido um instrumento de misericórdia? Porque para isso é que nós fomos salvos, para isso nós fomos chamados. E quando nós entendemos isso, a glória de Deus entra na nossa vida, entra na nossa casa. Quero encerrar. Quando você abre a sua casa, como Priscila e Áquila abriram a casa dele, a sua casa se torna como a casa de Obed-edom. A glória de Deus entra naquele lugar. Quando você entrega a sua vida, como Apolo, como Timóteo, como tantos outros homens entregaram para servir ao Senhor, Deus tem a oportunidade de manifestar glória aonde Ele estiver. Que você possa continuar dizendo sim para Deus. Sim, Senhor. Eu quero ser um instrumento. Eu quero ser um canal para que a Tua bênção possa chegar nos 4 cantos. Eu quero ser esse instrumento para trazer a Tua glória aqui na terra. Em nome de Jesus, que esta igreja, ela realmente possa se alinhar com esse pensamento de Cristo Jesus, com essa vontade de Cristo Jesus, e nós possamos ver o maior mover de avivamento chegando nesse local e através desse local, em vários locais dessa cidade, através da sua vida. Se você crê nisso, aplauda bem forte ao Messias. Eu quero lhes convidar a se colocar em pé, nós vamos orar nesse momento.